Para onde estão indo esses 10 bilhões de reais? Pergunta pro cara do INSS. A resposta é simples. Esses caras estão saqueando, roubando a porra toda. Tudo, roubando tudo. E como diria Shakespeare, no governo Lula é como se fosse o reino da Dinamarca. Sempre há algo de podre. Vejam essa notícia que está estampando os jornais de hoje. Quem é o presidente afastado do INSS em operação que mira fraude de 6 bilhões. 6 bilhões de reais. É mais de 1 bilhão de dólares de sacanagem. E esse ponto do governo Lula, eles são bons nisso. Não tem roubinho. Lembra? O Bolsonaro teve um cara de um ministro não sei aonde, que negócio de barra de ouro da educação, quando você vai ver o valor, uma merreca. As joias que o presidente roubou, não sei o quê. Quanto é o relógio? 3 mil. Quanto é a canetária? 5 mil. Os caras roubam 1 bilhão de dólares. 6 bilhões de reais. Por isso que a Janja não está nem aí de comprar não sei quantos milhões em imóvel, tapete de centenas de milhares. Não está nem aí, porque eles estão no negócio de roubar bilhão. É a gangue. Eu acho que não tem nenhuma gangue no planeta igual a essa. Talvez agora, com a guerra na Ucrânia, falaremos sobre isso no programa de hoje, talvez agora na guerra da Ucrânia haja um histórico de roubo parecido, mas em tempos de paz, eu acho que ninguém rouba tanto quanto esse pessoal do PT. E a história agora é que o presidente do INSS, Alessandro Antônio Stefanuto, foi afastado da sua função hoje, depois de uma operação da Polícia Federal e da CGU, que investiga fraudes em benefícios concedidos a aposentados e pensionistas. Eu fiquei até assim, caramba! Mas eu não sabia que a Polícia Federal ainda investigava corrupção. Porque eu estou vendo as empresas públicas do Brasil serem saqueadas na sacanagem, e no Congresso uma farra com as emendas, uma putaria sem precedente. Quase que eu derrubei aqui a caneca do Trump. E a Polícia Federal estava, até agora, preocupada em prender a velhinha, a outra que pintou o batom, o outro, o Felipe Martins, e não sei quem, os caras que foram para a Argentina. Há muito tempo que eu não vi a Polícia Federal fazer uma ação contra a corrupção. Tem rumores até de que a Polícia Federal avisou antes ao Lula, né? Parece que saiu isso na imprensa. Vai saber. Né? Esse Alessandro Stefanuto é servidor de carreira do INSS desde 2000. Né? Isso é interessante porque no Brasil existe um fetiche com o servidor de carreira, como se o servidor de carreira fosse maravilhoso. O brasileiro tem esse fetiche com o servidor de carreira. Não é técnico. O problema são os comissionados, técnico. Né? Então, é o cara que justamente o tal do servidor que a gente não consegue retirar, que forma o Deep State. Esse, no caso, além de ser servidor de carreira, também era afiliado ao PSB e foi indicado à presidência do INSS pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, antigo aliado sempre, né? E eu lembro a vocês que ele assumiu o cargo justamente em 2023, depois do presidente anterior ser exonerado por também fazer sacanagem, no caso, suposto uso irregular de passagem diária pagas pelo governo. Ou seja, os caras trocam um por outro pior. Pior. E qual era o esquema? Segundo a Polícia Federal, e esse é o problema da gente não ter mais credibilidade na Polícia Federal, né? A instituição jogou o seu nome na lama, então eu já não acredito em mais nada do que vem da Polícia Federal. A Polícia Federal escreveu um troço e um bêbado na rua, para mim, o bêbado tem mais valor. Mas vou ler aqui o que diz a Polícia Federal, que diz que entidades que representavam os aposentados e pensionistas estavam descontando parte de mensalidade associativa aplicada sobre benefício previdenciário sem que houvesse autorização do usuário. Ou seja, em português, os caras estavam roubando dinheiro dos beneficiários do INSS sem que sequer eles soubessem.
e pegava esse dinheiro e mandava para os sindicatos. No período entre 2019 e 2024, segundo o cálculo dos investigadores, os sindicatos cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de 6,3 bilhões. E vocês querem ver uma coincidência engraçada? Segundo dados apurados pelo Globo, e de novo aqui, dados apurados pelo Globo, pela Polícia Federal, você que acredite se quiser, tá? Mas segundo os dados apurados pelo Globo, a arrecadação dos sindicatos durante o governo Lula, através desse tipo de contribuição objeto da operação de hoje, cresceu muito nos últimos 2 anos. Em 2022, o valor era de 30 milhões. Cresceu para 50 milhões, não, perdão, em 23 foi para 50 milhões praticamente, 49,6. E em 2024, já estava em 88,6 milhões. Arrecadados por 37 entidades. Ou seja, cada uma dessas entidades sindicais estava com 2,37 milhões de reais em média, né? A distribuição não foi igual. Então, ao mesmo tempo que você vê uma operação de fraude apurando desconto não autorizado sobre os benefícios previdenciários em favor dos sindicatos, que é um lado dessa equação, a gente vê que, desde que o governo Lula começou, essa arrecadação já subiu mais de 280%. 280%. E é óbvio que isso, porra, tem que deixar qualquer um emputecido, porque os alvos dessas fraudes, na sua maioria, são pessoas mais velhas, são senhores que passaram a vida inteira contribuindo para o INSS e agora recebem uma tesourada nas suas aposentadorias por causa dos descontos e da bandidagem dessa corja colocada lá pelo governo Lula. E como eu disse, algo de podre no Reino da Dinamarca, e não é coincidência que esses números tenham aumentado tanto. O que me leva a essa outra reportagem, disponível também lá no site do Paulo Figueiredo Show. Estatais têm déficit de 707 milhões, ou seja, um déficit de quase 1 bilhão, no primeiro bimestre. No primeiro bimestre. As estatais federais, estaduais e municipais do Brasil tiveram um déficit de 707 milhões no primeiro bimestre do ano, representando, é claro, o terceiro ano seguido em que as estatais ficarem com saldo negativo nesse período. O que também deve ser coincidência, porque é o terceiro ano do governo Lula, terceiro ano de déficit nas estatais do primeiro bimestre. Mas você pode dizer, mas esse número é de todas as empresas públicas do Brasil, não só das federais. Quando você separa as estaduais e municipais e deixa só as empresas públicas federais no cálculo, você vê que o número fica pior. A situação é pior. Nesse mesmo período, as estatais federais tiveram um déficit de 1 bilhão de reais. Um bimestre. Um bimestre, 1 bilhão de déficit. Ou seja, o déficit só é de 707 milhões nas empresas públicas, porque as municipais, estaduais, espalhadas pelo Brasil, ainda deram um lucrinho, em média. Quando é só do governo Lula, só as federais, 1 bilhão de déficit num bimestre. Um bimestre. Não, é sério, você compara as estatais, as estaduais, você vai ver que o saque do governo Lula das empresas é completo. É no INSS e é nas empresas estaduais. A conta é a seguinte: 989 milhões, ou seja, 1 bilhão de prejuízo nas empresas do governo federal no primeiro bimestre, e as estaduais com um superávit de 681 milhões. Vejam o tamanho do saque. Olha, não precisa ser gênio, não. Esse gráfico aí do Poder 360 mostra os números do governo Bolsonaro com os anos do governo Lula. Não só os do Lula, os do governo do PT. Ali,
desde 2011, a coisa foi para o lixo até o último ano do governo Temer e até o primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, quando as estatais começaram a dar lucro. 2020 a gente teve a pandemia, a coisa piorou um pouco, e chegou 2022, os últimos anos do governo Bolsonaro, onde nós tínhamos bons administradores à frente das empresas públicas. Claro, eu sou um pouco. Eu sou quase que um extremista liberal nesse tema. Eu acho que nem deveria praticamente haver empresa estatal. Né? Por quê? Porque, como a gente aprende em economia, não há um incentivo para que a empresa seja eficiente e lucrativa. Mas isso não significa que, se você não colocar bons gestores, você não tenha bons resultados. Né? Os governos militares, por exemplo, tinham homens probos e honestos à frente das estatais, e as estatais funcionaram para o desenvolvimento do Brasil. Não da forma mais eficiente, não, sem dúvida nenhuma, não alocaram recursos da forma mais eficiente, que é uma coisa que só o mercado consegue fazer, só a economia de livre mercado consegue fazer, mas, a duras penas, foram lá e desenvolveram o Brasil e não tinham a roubalheira que tinha. Da mesma forma, você pode dizer que o presidente Bolsonaro, com todos os defeitos e dedo podre na hora de escolher determinados nomes, foi lá e colocou pessoas honestas e muitas delas preparadas à frente das empresas estatais. Então você pega, meu Deus do céu, um superávit de 6,9 bilhões em 2022 e um déficit de 1 bilhão em 2024. E aí você chega em 2025, é um déficit de 1 bilhão em um bimestre. Entendam, quando eu digo que você tinha uma empresa que estava dando 7 bi de lucro, ou um grupo de empresas que estavam dando 7 bi de lucro, e de repente você transforma num grupo de empresas que, se a gente extrapolar o bimestre, né, elas vão dar aí, sei lá, 5, 6 bilhões de prejuízo, ou alguma coisa do tipo, num ano, né, 7 bilhões de lucro, para, digamos, vou fazer aqui uma conta redonda, 4 bilhões de prejuízo esse ano. Para onde estão indo esses 10 bilhões de reais? Pergunta para o cara do INSS. A resposta é simples. Esses caras estão saqueando, roubando a porra toda. Tudo, roubando tudo. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado, e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie, e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.